queridos ouvintes do B2B Talks, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que não apenas informa, nós mergulhamos aqui em conversas que transformam a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Eu sou Aslan Moura, host desse podcast Fora da Curva. Aqui atrás das câmeras, sempre comigo, Dani e William, que faz esse programa cada vez mais se abrilhantar. Esse programa, gente, esse episódio, aliás, em específico, é inteiramente dedicado ao nosso canal Psico Educa. A gente vai deixar o link aqui na descrição e eu recomendo fortemente que vocês acessem esse canal, que tem informações altamente relevantes sobre saúde mental. Aliás, eu quero mandar um abraço para todos os meus colegas que fazem parte desse Psico Educa aqui comigo. Um abraço para a Célia, para a Michele, para a Yasmin, vou ler aqui para não deixar faltar ninguém, para a Joyce, para a Gleice, para a Jane, a Maria Júlia, a Mila, ao Pedro e ao Samuel. Um forte abraço também, e eu não poderia deixar de passar isso, eu não poderia esquecer para ela que nos empresta o seu conhecimento, a sua inteligência e a sua paciência. Um abraço, um forte abraço para a nossa coordenadora Jussara. Um beijo no coração de todos vocês e vai nos acompanhando aí. Já dei um pequeno spoiler que hoje a gente vai falar, né? Estou falando de psicoeduca, a gente vai falar sobre saúde mental. E de uma forma mais específica, a gente vai falar do transtorno bipolar. E para nos guiar aí nesta conversa, hoje a gente tem uma convidada extremamente especial. Ela, eu vou até ler o currículo aqui porque é muita bagagem para uma pessoa só, mas ela que consegue unir de uma forma assim, com muita maestria, o conhecimento técnico com a prática. Então, ela que é especialista em atenção psicossocial no SUS e SUAS, também é especialista em terapia cognitivo-comportamental, TCC, e transtorno do espectro autista. Além disso tudo, ela também é terapeuta ABA. Ela integra ainda conhecimento técnico a uma escuta acolhedora e atenta às necessidades dos indivíduos em todas as suas fases da vida. Não é brincadeira, não. Senhoras e senhores, é com muito prazer, uma honra receber aqui em nosso estúdio a psicóloga Monique Espínola. Monique, muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Estou muito feliz com a tua presença aqui. Eu que agradeço, né, o espaço por poder hoje estar falando, né, tão assim abertamente sobre um tema tão relevante, né, nos dias que nós estamos vivendo, né, tão complexo, que é o transtorno, né, bipolar, diante de todos os outros transtornos, que a gente tem vivido, né, nos últimos tempos. Eu que agradeço a participação aqui com vocês. Muito bacana. E o transtorno bipolar que tem vários mitos, vários estigmas, e a gente vai buscar hoje desvendar, mergulhando mais aí nesse tema e acompanha a gente porque eu sei que vai ser um episódio incrível. Mas Monique, antes da gente mergulhar propriamente no transtorno bipolar, queria fazer uma pergunta mais pessoal. Até para que o público de casa possa conhecer um pouco mais da Monique. Quem é Monique? Da onde é que surgiu essa ideia de seguir a psicologia? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Bom, antes de cursar psicologia, eu fiz 2 anos de direito. Né, então foi dentro do curso de psicologia de direito que eu comecei a ter alguns problemas emocionais, né, eu Interessante. saí muito nova, né, para estudar em Vitória da Conquista, comecei faculdade muito nova, né, com 16 anos eu comecei a fazer direito, então eu me via ali, num meio sem meus pais, novas amizades, né, e aí eu percebi que eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Mas fazendo o curso de direito, eu percebi que eu poderia ajudar as pessoas de outra maneira, né, trabalhando o lado emocional, né. Então foi então que eu migrei para o curso de psicologia e desde então, né, desde 2016,
né, que eu venho trabalhando, né, nessa abordagem, né, da saúde mental, do acolhimento, e foi aí que aí depois, já na faculdade de psicologia, eu quis fazer a minha primeira pós-graduação ainda, cursando psicologia, já no finalzinho do curso, eu comecei a fazer atenção psicossocial, que foi uma abordagem que eu já trabalhava já no final da faculdade. Então eu comecei a fazer estágios no CAPS, né, então eu senti a necessidade, né, de buscar ainda mais aquilo que a faculdade já tinha, já oferecia para a gente, mas eu busquei agregar mais conhecimento, né, para esse estágio que eu fazia lá no CAPS, que era mais outros transtornos além, né, do que a gente já tinha na faculdade. E desde então eu me apaixonei, né, mudei um pouquinho depois, o público, né, de trabalhar, que já nos estágios eu comecei a atender bastante criança e adolescente, mas não deixei de trabalhar, né, esses outros transtornos. Então, muitos adolescentes que eu atendo hoje, né, vêm com problemas emocionais, transtorno bipolar, né, vêm com ansiedade, né, então eu sempre, né, porque as pessoas falam: "Ah, você é psicóloga de autista". Não, eu não sou exclusiva de pacientes autistas, né, então eu tenho outros pacientes, né, adolescentes e jovens, né, que é o meu público, criança e adolescente, mas eu acabo atendendo ali jovens adultos também, que trazem também, muito, transtornos, né, bipolar, ansiedade, burnout. Então eu trabalho também outras demandas além do autismo, né, E isso então tudo começou com uma questão pessoal. sim, foi uma questão pessoal que eu tive, né, eu não diria uma depressão, mas eu senti essa dificuldade já lá no curso de direito, então eu voltei para Cacolé, retornei para minha cidade, né, fiquei aqui um tempo trabalhando, pensando, né, o que que eu poderia estar fazendo, mas também não deixei de lado o direito, né, o meu trabalho de conclusão de curso foi na área do direito, então assim, Olha são só, 2 áreas que eu gosto bastante, né. Então interessante. o meu trabalho de conclusão de curso foi as consequências psicológicas da alienação parental, né, que a gente acaba atendendo as Sim, crianças, mas a gente tem que também ver o lado dos pais, né, que aí às vezes muito tem interessante esse tem tema. alguém, ali adoecido, né, então a gente precisa também estar acolhendo esses pais, né, que às vezes muitas vezes os pais acabam, adoecendo ali seus filhos e na verdade se a gente tratar aquele pai e aquela mãe ali fazer aquele acolhimento, a gente também está já, atendendo de certa forma aquela criança e aquele adolescente. Olha que bacana, a gente já começou com tudo aqui. Eu fico aqui imaginando, você falou sobre essa questão da faculdade, e quantas outras pessoas devem passar por esses, eh essas problemáticas, esses desafios, e acredito muito que você deve ajudar muitas pessoas nessa escolha, como nesse público que você atende aí também de jovens, adultos, mas na busca, eu acho que esse momento também é um momento que esses jovens acabam recebendo muita pressão, Sim. até para fazer a escolha ali, o que é que eu vou seguir, qual a graduação que eu faço, às vezes sofre até a própria pressão dos pais na escolha do que vai cursar, do que é que vai estudar, da carreira que é que vai seguir. Você tem ajudado? Isso é uma rotina dentro da sua clínica, do seu atendimento? Ou o que é que você pensa, se não é uma rotina, mas o que é que você pensa disso? Sim, não, vários adolescentes, principalmente os pais, né. "Monique, eu quero marcar uma consulta, porque a minha filha vai fazer Enem", né, esse fim de semana acho que tem Enem, né. É, "Ah, exatamente. vou fazer vestibular", e tem aquela pressão. Quando esse adolescente chega, né: "Ah, minha mãe quer que eu faça medicina, quer que eu faça um curso", e aí já vem aquela pressão. Né, então eu trabalho com muitos adolescentes essa questão, né, do que eu vou ser, de como abordar essa temática de não quero aquele curso que os meus pais acham, né, melhor para mim, então eu tenho muita demanda a respeito disso e acaba, conduzindo ali o adolescente, né, o jovem, a desenvolver, né, algum transtorno de ansiedade ou até mesmo o transtorno bipolar que acaba juntando tudo ali, eu não sei o que que eu estou sentindo, né, e acaba, prejudicando de certa forma, esse adolescente. E que bom que você escolheu pela psicologia, que bom que temos você aqui para nos ajudar nesse processo de equilibrar essa nossa saúde mental. Entrando aí já no nosso tema mais profundo,
te prometeu que ia aprofundar aqui no tema de transtorno bipolar. O que é que você já poderia porque a gente, como a gente já falou, existem vários mitos, vários estigmas, as pessoas confundem, o transtorno bipolar com vários outros sintomas, ou variações do humor, mas o que é que você já poderia mandar aí de recado para o nosso público de casa, para começar a esclarecer melhor o tema? Bom, o indivíduo, né, que tem o transtorno bipolar não é aquele indivíduo que tem uma personalidade difícil, né, que às vezes fala assim: "Não, ele é difícil de lidar", né, e na verdade ele tem um sofrimento psíquico mesmo, não é mesmo? Então, assim, o maior mito seria esse, né, de rotular essa pessoa como uma pessoa difícil, né, de altos e baixos. É, as pessoas até simplificam bastante, uma variação, você deve ser bipolar, aquela pessoa é bipolar. Eu acho que as Exatamente. pessoas não têm nem a consciência de fato o que é o Uhum. transtorno, mas eu acho que caiu no senso comum do: tudo é você é bipolar, aquela Hã. pessoa é bipolar". Exatamente, é desse jeito. Tá, e aí, mas, como é que a gente consegue fazer, esclarecer melhor para que as pessoas comecem a ter maior consciência, né, do que é de fato esse transtorno bipolar? O que é que você poderia explicar aí para quem está nos assistindo, o que é o transtorno bipolar? Como é que a gente consegue, ah, identificar, ou a pessoa que está passando por esses sintomas, essas dificuldades, esses desafios, como é que a gente consegue saber se eu tenho um transtorno, bipolar, se é uma outra questão, o que é que eu preciso fazer para eu poder, encontrar orientação? É esse nível de esclarecimento que eu estou querendo buscar aqui, para quem está nos assistindo, para a gente, de fato, ver se a gente consegue desmistificar esse tema. Bom, o primeiro passo seria não se autodiagnosticar, Opa, isso é importante, já porque começamos aí bem. porque hoje em dia tudo vou dar um Google aqui e colocar ali o que eu estou sentindo e vai estar lá, né, você tem aquilo, né. Então o primeiro passo é não se autodiagnosticar. Percebeu alguma diferença, né, no que você está sentindo, na sua rotina, eh, nas variações de humor, de mania, e aí é que começa já a diferenciar ali, porque a gente tem, tipos, né, do transtorno bipolar, né, aquele tipo um que é quando o indivíduo está ali naquele episódio de mania, né, que é bem intenso e varia, né, até, picos, depressivos leves, né. Então a pessoa se acha o máximo, e aí começa a falar bastante: "Eu quero comprar, eu sou o máximo, eu sou muito bom naquilo que eu faço", e de repente tem aqueles picos de desânimo, né. E aí vem o tipo 2, que é uma hipomania, né, que é um pouquinho menos da mania, mas o quadro depressivo os sintomas depressivos são mais, severos, né. E aí tem a ticomania, que é uma variação amena das 2 coisas. Então o indivíduo, ele tem ali essa oscilação sem, como é que eu posso dizer? Eh Não é tanto o tipo um nem o tipo 2. Ele fica no meio termo ali, Sim, e sim. aí que a pessoa confunde, né. "Será que eu tenho? Ah, não, é só, uma variação aqui por conta do estresse, do dia a dia", e acaba confundindo aquele sentimento. Bacana. A gente sabe que é multifatorial. Sim. Agora, onde é que estão mais os estudos, assim, para que podem nos ajudar a descobrir as possíveis causas do transtorno bipolar? Bom, não teria uma causa específica, né, então a gente pode colocar aqui que teria, uma questão social do meio em que a pessoa vive. E a questão genética que a gente não pode descartar, né, então, assim, se tem muitos casos na família, então aquela pessoa pode ter uma predisposição maior, né, a desenvolver esse transtorno. E um outro, que é a questão mesmo funcional, né, então, dos neurotransmissores, aquela questão ali, então a pessoa vai desenvolver, né, então o meio social também acaba
facilitando, né, para que a pessoa desenvolva esse transtorno. Estresse no trabalho, uma rotina muito sobrecarregada, dormir muito mal, né, essa rotina de sono que não tem aquele sono reparador. Então são essas, eu diria que são esses 3 pontos, né, a genética, a questão social e uma questão mesmo do indivíduo, né, de já nascer com aquela predisposição mesmo. E, Monique, é possível que a gente, tá tudo bem, tá bem das nossas faculdades, a gente tá correndo nossa vida, mas a gente tem esses pontos que você trouxe aí, de uma vida com muito estresse, a gente passa por de repente, trauma, alguma dificuldade, e desenvolver isso é possível? Ou é mais voltado para a questão genética? Você falou aí que são 2 pontos, mas eu fico aqui pensando, né, porque se tem uma predisposição mesmo de alguém já desenvolver isso e em algum momento tem um gatilho, um estopim ali, ou não, isso realmente a gente pode estar aqui, hoje eu estou bem, e aí eu passo por muito estresse e daqui a pouco eu posso desenvolver Uhum. o transtorno bipolar? Bom, essa é uma pergunta muito importante e bem, assim, significativa, né, de trazer. Eu não diria que, o indivíduo tem a predisposição, de fato, mas, assim, dias ruins e dias bons todos nós temos que ter, Sim. né, e a gente precisa entender essas emoções, né, então a gente precisa sentir a raiva, a gente precisa sentir a tristeza, o medo, a alegria, mas a gente precisa tudo com cautela e moderação e entender o que me fez sentir a raiva e qual que é a importância de sentir a raiva na nossa vida naquele momento ali, né. Então, assim, a pessoa pode ir, tá ali no momento de muito trabalho, muito estresse e guardando essas questões e desenvolver, né, por conta também da predisposição, né. Pode sim desenvolver, porque o meio social acaba, né, fazendo com que ela desenvolva aquilo e que Potencializando. exatamente, potencializando. Mas a gente precisa se sentir as emoções desagradáveis, né, a gente precisa sentir a ansiedade, a gente precisa sentir o medo, porque o medo nos protege, né, mas até que ponto eu posso sentir medo? Né, então a gente precisa entender que eu preciso analisar a situação, então não tem por que eu ter medo a partir daqui, né, então eu estou seguro. Então, o medo, ele vem para nos proteger, mas até que ponto a gente vai analisar toda a situação e falar: "Não, eu não preciso mais ter medo, então a partir de agora eu estou seguro e posso continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo", seja no trabalho, em casa ou em qualquer outra, vivência ali do cotidiano da pessoa. Bacana. Mônica, qual é a importância de um diagnóstico precoce? E vou até aproveitar e perguntar, como é que se faz esse diagnóstico? Ah, o transtorno bipolar, ele, para a gente identificar, ele é algo que acontece, numa mudança repentina ou tem episódios, os episódios eles precisam ser mais prolongados? E essa importância do diagnóstico precoce para que haja um tratamento adequado? Bom, é preciso observação mesmo da pessoa, né, porque nada é do nada, né, então o indivíduo vai sentindo aquilo ali, vai guardando, né, então ela precisa: "Tô sentindo isso", e tem algum gatilho que está fazendo eu sentir isso, né, por isso que o autoconhecimento e a terapia, tem muito benefício para qualquer pessoa, independente de ter transtorno ou não. Então a gente precisa sim fazer terapia para o nosso conhecimento mesmo como pessoa, né. Então, a pessoa pode começar a sentir ali um sintoma, ter algum gatilho que faça, né, desencadear aquela emoção de tristeza muito profunda ou de alegria muito profunda de falar: "Sou o máximo", e aí, a gente confundir, né, com outros transtornos. Então, assim, é muito, delicado, né. Então o primeiro passo é sim procurar ajuda. E os familiares também podem estar entrando nesse meio e ajudar, né, buscar a informação, o que que eu posso fazer, e aí esse diagnóstico é clínico, né, então a gente pode usar testes, escalas para estar mensurando ali a intensidade, né, do transtorno. E também
a terapia medicamentosa junto com o psiquiatra, né, para que a gente possa também estar fazendo a psicoeducação deste paciente, da importância, né, diante dos sintomas que eles estão sentindo, a importância da medicação e não vou até, aprofundar mais um pouquinho aqui, Opa, muito bom. e não simplesmente parar a medicação por conta própria. Eu já tive muitos pacientes: "Ah, eu parei. Ah, eu não vou na minha psiquiatra". Porque se sente, Já está bem, melhor, então, melhor. eu não vou tomar mais a medicação, né. Então, eu tenho uma psiquiatra muito bacana aqui em Caculé, que ela me encaminha muitos pacientes, né. Então: "Ah, Monique, semana que vem eu tenho consulta com a minha psiquiatra, mas já tem 15 dias que eu não tomei a medicação". Então, a grande dificuldade, com esses jovens, principalmente, porque a criança, a mãe consegue ali dar a medicação, mas os jovens hoje, né, têm uma autonomia maior e aí acaba, parando de tomar a medicação, né. E aí que esse quadro regride ao invés de melhorar. Então, durante a psicoeducação, junto com a família e o psiquiatra, seria essa equipe, né, multidisciplinar, Sim. mais ou menos, né, mas assim, precisa ter esse triângulo, né, a família, o psiquiatra e o psicólogo em prol da melhora deste paciente. Então, a gente fazer uma psicoeducação bem feita, né, trabalhar todos esses pontos, a importância da terapia contínua e não simplesmente também parar. "Ah, eu não vou hoje na sessão, porque eu estou bem", né, então tá naquele episódio de mania, né, "estou muito bem". Aí passa, acontece alguma coisa ali no trabalho ou na vida amorosa, né, e dos adolescentes, dos jovens, né, e dos adultos também, aí já tem aquela caída, né, nas sensações ali, "Ah, eu sou péssimo, eu não consigo trabalhar, não vou", e aí fica essa oscilação, mas o mais importante é fazer esse trabalho em conjunto. Nossa, você me deu já vários insights aqui, eu já tenho várias perguntas engatilhadas aqui na minha mente. Um ponto importante aqui, vou começar aqui numa ordem que eu tô lembrando do que você trouxe. Com relação à família, muitas vezes a família, a pessoa sente, ela começa até a sentir os sintomas, alguns comportamentos, mas a família em geral, talvez por falta até dessa educação que você trouxe, Uhum. ela não consegue identificar e começa a achar que é uma questão de preguiça da pessoa. E como é que lida, né? Como é que a gente pode ajudar essas famílias nesse processo de conscientização para que essas famílias possam ajudar, esse indivíduo que já está ali apresentando alguns sintomas. Bom, seria basicamente na observação mesmo, né, de perceber como é que tá o sono dessa pessoa, né, se tá dormindo bem, se acorda já com a fisionomia cansada, como é que tá a alimentação, né, dessa pessoa, como que está o humor de fato, se está oscilando muito naquele dia. Até porque as pessoas, quando eles estão nesses episódios, em algumas situações elas perdem o sono, elas, Sim. é isso, por questão dessa da hiperatividade, se eu poderia falar dessa forma. Uhum. Então, é super importante. Fica atento ao que o Monique está trazendo aqui, é os sintomas. Vamos lá, Monique. Né, então, eu acho que o mais importante é essa questão da oscilação, da variação do sono, né, então a pessoa não consegue dormir, essa pessoa não se alimenta, não consegue ter uma vida normal, né, de atividade física, de trabalho. E aí quando ela tá nos episódios mesmo de mania, que aí ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, e ela começa a falar muito rápido e fica muito acelerada, que aí, como você falou, acaba confundindo até com um transtorno, né, o TDAH, né, dessa questão da hiperatividade. Então por isso que a observação clínica é muito, precisa ser muito cautelosa, né, e fazer bem feito junto com a família, que vai poder também tá trazendo, esses sintomas do que a pessoa está, colocando ali no dia a dia, né, do que eles estão vivenciando, né. Por isso que eu falo que essa o tratamento em si começa com a família, né. Muito bacana. E pegando esse gancho que você trouxe da família, eu vou te pedir a gentileza, eu sei que você já falou aqui, só para explicar um pouquinho, para deixar ainda mais claro para quem está nos assistindo,
esses 2 pontos em específico, eu vejo você falando aí da mania, você também trouxe a hipomania. Explica um pouco melhor sobre como é que a pessoa na mania, a pessoa com a hipomania, para ajudar essa família e ajudar até a própria pessoa a identificar quais são esses 2 estágios que ela está passando aí na vida dela. Uhum. Bom, o processo ali da mania é quando a pessoa mesmo está no ápice. Eu sou muito bom, e aí eu quero produzir mais, eu quero comprar, eu quero mostrar que eu sou muito bom e eu quero trabalhar, e eu começo a falar, e aí fala muito rápido, né? Então, esse seria, a mania, Certo. né? Aí a oscilação varia com episódios depressivos leves, né, no tipo 1 que eu até falei Sim, anteriormente. sim. A hipomania é um quadro mais leve da mania, né. Apresenta ainda esses episódios de falar muito rápido, mas a variação, por exemplo, a mania ela dura um pouco mais, né. A hipomania ela tem uma durabilidade de menos dias, digamos assim, não sei se está dando para entender, Ah, sim. né. E o quadro de depressivo é mais acentuado com a hipomania, né, então quando oscila aí, quando a pessoa cai, aí é um quadro mais grave da depressivo. Geralmente essas variações, Monique, duram quanto tempo para a gente, de repente, diagnosticar? Não, isso é um transtorno bipolar. Isso tem um tempo específico dessa variação de mania, hipomania? A pessoa ela está extremamente alegre, tem aqueles períodos que ela está Uhum. extremamente alegre, quer fazer tudo, eu sou, né? É como se adquirisse um superpoder, posso Exato. fazer tudo. Inclusive, não sei, mas se essas pessoas ficam mais impulsivas, até na compra, nos gastos, Uhum, enfim. sim. E esses episódios Ficam da até agressivas, né, ficam mais assim, sim, não agressiva a ponto de agredir a pessoa, mas, assim, de responder, né, de uma de forma falar mais que só abrupta. ela está correta, né, eu sou melhor do que você, e fica agressiva na forma de falar, né, eu estou certo, então eu vou fazer dessa forma, né. Então, assim, esses episódios duram ali uma semana, né, o hipomania, né, a mania dura um pouco menos, mas é mais intenso. Bacana. Excelente. Pessoal, tá acompanhando, o conteúdo tá incrível. Cada vez que eu vou conversando aqui, eu vou aprendendo um pouco mais. Monique, com relação ao CAPS, você trouxe o CAPS, e qual é o papel do CAPS? Como é que o CAPS ele consegue aí ajudar tanto essas famílias quanto esses indivíduos? Como é que funciona essa dinâmica ali dentro do CAPS? Bom, o CAPES aqui para nossa realidade, eu digo em questão de região, né, então assim, Tá, o CAPES toda cidade eu penso que tenha CAPS, né, então por ser um tratamento, né, gratuito, né, para a população, e muito acessível, sim. muito bom, porque tem outros casos, tem oficinas, então vai estar trabalhando ali em conjunto com assistente social, psiquiatra, enfermeiro, psicólogos, os oficineiros, né, então vai estar trazendo essa vivência tanto para a Boa. família, né, quanto para aquele, indivíduo que sofre com o transtorno bipolar. Então o CAPS consegue trabalhar, quando a pessoa está ali naquele episódio de mania ou hipomania, né, então trabalhar essas questões do que fazer no momento de crise, e aí é que tem as oficinas, né, de terapêuticas, de arte, né, de música. Então o que que eu posso fazer quando eu começar a perceber que eu estou sentindo já o que está desencadeando aquilo que faz com que eu tenha aquele sintoma mais aflorado. Então, na própria vivência ali das oficinas do CAPS, a pessoa vai conseguindo controlar aquela emoção mais aflorada ou aquele episódio mais depressivo, de desânimo. Então, o CAPS para o indivíduo e para a família é extremamente essencial e é um recurso gratuito, né, pelo SUS. Então, foi quando eu tive o primeiro contato com essas pessoas, né, com esses transtornos de ansiedade, depressão, esquizofrenia, foi dentro do CAPS e funciona muito, muito, muito mesmo.
Que maravilha, um papel importante aí do CAPS na saúde mental. Você está passando, se está assistindo alguns sintomas, procura lá o CAPS, porque vai ter profissionais e é um tratamento interdisciplinar, né, Sim, multifatorial ali, de profissionais, psiquiatra, psicólogos, terapeutas, ocupacionais, não é isso? uhum. Enfermeiros. Enfermeiros, muito, muito bacana. Monique, você também trouxe o ponto dessas oficinas, quando você falava do CAPS, mas falando de qualidade de vida dessas pessoas, além de medicamentos que ali, o psiquiatra passa, a terapia que os psicólogos fazem, enfim, toda essa gama, mas em termos de qualidade de vida, como é que é ou de ações que o indivíduo ele pode adotar para a sua própria vida, para que possam contribuir com a o a melhora, né, desse transtorno, a superação, se eu posso trazer dessa forma? Bom, no primeiro contato ali, quando a pessoa busca, né, o serviço de psicologia, é feita uma entrevista, né, seja com a família ou com o próprio indivíduo, né, que está em sofrimento. A gente faz, para aquele primeiro momento ali de coletar as informações, de ver onde ele sente mais. Então a gente faz a coleta de dados. Isso já dentro do próprio CAPS ou isso antecede? No próprio CAPS ou na clínica, Tá, né, perfeito. então vai fazer aquela coleta de dados no primeiro momento, né, uma triagem. No CAPS é feita uma triagem, né, com a família e Uhum. com o indivíduo que está em sofrimento. No ambiente da clínica é feito também, essa triagem, que seria a entrevista de anamnese, para entender a demanda, para entender a rotina, o desenvolvimento daquela pessoa. E aí, a partir deste primeiro momento, é feito o plano terapêutico do paciente, né. O que que eu vou trabalhar, quais são as técnicas que eu vou fazer, quais são os testes ou as escalas que eu vou aplicar para, no caso de estar ainda, buscando o diagnóstico, para fechar o diagnóstico, né. Então, os psiquiatras, geralmente, quando encaminham para mim, eles pedem para estar fazendo uma avaliação, para de fato, que seja diagnosticado mesmo se é o transtorno bipolar ou se é uma transtorno de ansiedade ou outra, né, causa ou depressão. Então, a partir dessa primeira consulta, é feito o plano terapêutico daquele paciente, né. Então o que que eu vou fazer, o que que eu vou elaborar para as próximas sessões com aquele paciente, né. Então dentro, dessas consultas futuras, a gente pode também estar trazendo a família para que ela contribua no processo terapêutico daquele paciente. E aí, nos atendimentos seguintes com aquele paciente, a gente vai fazer, como se fosse um planner mesmo dele. Eu gosto de fazer assim, e os meus Muito legal pacientes isso. também, adotam, né, isso. Então a gente começa eu passo tarefas de casa para eles fazerem, né, que dentro da da pós-graduação que eu fiz, que é a TCC, que é a minha abordagem, tem essas técnicas, né, a técnica de relaxamento, a respiração diafragmática, são técnicas que vão fazer com que ele melhore quando ele sentir aquele sintoma que traz ali aquele que é prejudicial naquele momento, que ele está vivendo. Então eu vou sentar com o paciente, a gente vai ver o que que ele precisa, né, qual que são os objetivos dele dentro da terapia, a curto, a médio e a longo prazo, para a gente ir fazendo um cheque, né, toda consulta que ele tiver, o que que você fez, o que que você produziu. Então a gente vai fazer, eh, como se fosse o plano de rotina mesmo dele. Muito legal. Atividade física, alimentação, controle do sono, medicação que o psiquiatra receitou. Então a gente vai e conforme a gente vai fazendo as consultas, a gente vai dando cheque, né: "Monique, eu quero, passar no vestibular, mas eu não consigo por conta dos sintomas do transtorno bipolar". Então eu vou passando as técnicas de relaxamento, né, a respiração diafragmática, que é aquela respiração mais tranquila, né, que a gente ensina, né. Então, tem todo um processo, a cada sessão a gente vai fazendo, e aí a gente passa também para casa, o registro do pensamento disfuncional, que já é também uma técnica da TCC. Então ele vai registrando, a situação
que desencadeou aquele sintoma, o que ele sentiu, né, qual foi a emoção que ele sentiu, qual foi a ação que ele sentiu, e aí o próprio paciente vai conseguindo controlar aquela emoção diante daquela situação. Não sei se deu para Tá muito entender, claro. Que né. Então maravilha esse trabalho. a gente trabalha com o registro do pensamento, que é o RPD, Registro de Pensamento Disfuncional. Então ele vai mesmo todos os dias ele vai anotando, as situações difíceis que ele passou naquele dia. E aí, sempre na consulta seguinte, a gente pega esse registro, né, e vai dando cheque: "Ó, você fez isso, né, por que que você sentiu isso daqui?", né, "Por que que você fez isso?". E aí a gente vai conseguindo, diminuir esse sintoma, mas a gente vai trabalhando com a situação que desencadeou aquele sintoma. Então, basicamente, é isso. E aí, a gente tem também o relaxamento, né, o Mindfulness, que é uma técnica de atenção Muito plena boa. do corpo, que a gente traz também, eu ensino, o passo a passo do Mindfulness, que foi um módulo também da minha especialização em TCC, que é a técnica Mindfulness, que todo mundo gosta, assim, pelo menos todos os meus pacientes são adeptos. Eu também, às vezes, pratico em casa, tá naquele momento ali, toma aquele banho relaxante, né, faz todo o áudio que a gente disponibiliza para o paciente. O paciente acaba se conectando consigo mesmo, atenção Exatamente, plena. isso. E aí ele vai conseguindo controlar. Então, comecei a sentir aquilo ali, epa, preciso parar um pouquinho, fazer a respiração diafragmática, né, que é aquela respiração mais tranquila, que o paciente vai segurar um pouquinho, vai soltar. Então, já nas consultas eu já vou ensinando todo o passo a passo de como fazer essa respiração diafragmática para que ele consiga fazer a técnica do Mindfulness, que é dar atenção plena no corpo. Maravilha. Que legal, muito bom, muito bom mesmo. Eu fico imaginando aqui a demanda, que deve ser uma demanda alta, CAPS, RAPS. E como é que quais são os desafios, Monique, de atuar, né, dentro de um CAPS, com essa abordagem que você trouxe, que é muito bacana para ajudar, esses pacientes. Quais são os desafios ali? O que é que qual é a realidade hoje? O que é que, ainda precisa ou pode melhorar? Bom, eu penso que o maior desafio hoje seria o preconceito e a falta de informação. Porque por mais que a gente tem Janeiro Branco, Setembro Amarelo, mas essas chamadas, não sei se passa muito rápido ou as pessoas estão ligadas ali no automático e acabam pegando informações deturpadas na maioria das vezes, mas o preconceito eu penso que seja o maior desafio, tanto do paciente ou da família ou da sociedade em si. Esses pontos, assim, que você fala, né, Setembro Amarelo, enfim, ah, quando eu penso sobre as questões de saúde mental, enfim, que a gente ouve muito, e outros pontos também, mas eu acho que seriam pontos que deveriam ser trabalhados de forma constante. Eu Sim. acho que fica uma questão muito pontual. A gente vai falar sobre o suicídio somente no Setembro Amarelo. Então, isso também você acredita que pode melhorar, que deveria ser mais divulgado? Esse processo até que você também trouxe ali em algum momento sobre a educação, para a população, para as famílias, porque é um desafio a pessoa Sim. passar por isso, e a falta de informação realmente é algo que eu acho que agrava ainda mais e sobrecarrega ainda mais Uhum. também, esses órgãos né, que estão ali para ajudar. Uhum. Eu penso que precisa, ser normalizado falar de saúde mental, né, porque até a própria pessoa que hoje tem algum transtorno, talvez ela fique ali com medo do que as pessoas vão pensar se eu falar: eu sou bipolar". Eu tenho burnout. Eu sou esquizofrênica", né, e tá ali no meio, numa roda de amigos e falar isso de uma maneira natural de ser falada. Então, assim, a saúde mental hoje precisa ser falada com mais naturalidade, né. Boa. Então, assim, por mais que tenha esses pontos, né,
cada mês falando sobre, né, algo mais específico de saúde mental, Janeiro Branco, eh, Setembro Amarelo, Novembro Azul, né, Sim. Outubro Rosa, mas, falar mesmo: "Ó, a gente está trabalhando esse mês essa chamada, né, esse transtorno, mas a gente precisa normalizar e falar disso o ano inteiro, né, de forma natural, como se a gente estivesse mesmo falando de qualquer outro assunto, de estar ali numa roda de amigos, né, e falar: "Ah, gente, eu sofro disso, mas eu estou em tratamento e posso ter uma vida normal, né, como qualquer indivíduo". Então, você aí no trabalho, com os amigos, você pode ter uma pessoa que tem algum transtorno e seria até uma forma também, né, se isso fosse aberto, mais aberto, de essa rede ser uma rede também de apoio, essa rede de amigos, se fosse Exatamente. algo mais disseminado, algo mais divulgado, correto? Como é que, Monique, essas pessoas, elas ainda nesse ponto, como é que, esse transtorno ela acaba influenciando? Se não há um tratamento, se não há um diagnóstico, quais os malefícios que podem quais são os fatores que podem interferir de uma forma negativa na vida pessoal, na vida profissional desse indivíduo que tem um transtorno bipolar? Você fala se não tiver o Se tratamento? não tiver o tratamento, O exatamente. isolamento, a questão da agressividade, do contato mesmo com os familiares, com os amigos, não conseguir dormir, não conseguir trabalhar, não conseguir se alimentar e a pessoa aí mesmo entrando ali numa cápsula e se isolando mesmo. E para a família, o que é que a família, além das informações no dia a dia, o que é que a família quais são as ações que a família pode fazer, quais são, eh, qual é porque a gente sabe que a rede de apoio é muito importante, então, mas quais são as ações que a família pode fazer ali, que não deve ser algo também fácil Uhum. de lidar, mas que as famílias possam, executar para ajudar esses indivíduos? Bom, eu diria que não criticar e não achar que é preguiça ou algo do tipo, né, é acolher mesmo aquele sofrimento, né, eu estou aqui, você não está sozinho. Mas precisamos buscar ajuda além da família. Você está disposto a ser ajudado, né? É ir trabalhando mesmo, acolhendo, incentivando aquela pessoa a aceitar ajuda. Você acredita, Mônica, que existem poucas informações, orientações para a família? A gente fala aí do indivíduo. O indivíduo, a gente já trouxe esse tema aqui muito sobre o sintoma, o que sente, a observação. Mas para a família, que a gente falou um pouquinho lá, logo no início desse bate-papo nosso, para a família que acaba não tendo a informação e, isso é preguiça, isso aí, ah, ela é assim mesmo, é da personalidade dela, então acredita que a pessoa é aquilo. Mas como é que a gente pode ajudar essas famílias também a ajudar esses indivíduos? É algo que fica aqui na minha cabeça, nesse nosso bate-papo, é é como, fazer com que a família ela fique de fato atenta à questão e não realmente só faça rotular e acreditar que é da personalidade daquela Uhum. pessoa. Bom, eu diria que não, eu não sei se é nem falta de informação, mas é uma falta ali do meio em que a pessoa está vivendo e às vezes também da não aceitação. É um luto pelo aquele filho perfeito que não fu que não está sendo produtivo. E acontece até em outras áreas também, né, você falou Sim. isso aí muito bacana, eu queria que você realmente aprofundasse um pouquinho mais, esse luto do filho perfeito. E aí acaba que o filho, ele não fez um vestibular, ele não está conseguindo trabalho e está ali desempregado, e a família, os pais, né, tá ali diante daquele de fato, né, o meu filho tinha que estar trabalhando, né, eu queria que o meu filho fosse assim, né, e não é. Por que que meu filho não passou no vestibular? Por que que o meu filho, não casou e está aqui ainda morando com a gente? Né, então fica mesmo aquele luto pela aquele filho que não é, Não é, perfeito.
né. Então, às vezes, sim, falta informação, mas também falta os pais estarem com a mente aberta para entender e buscar ajuda também, né, de falar assim: "Antes de ajudar o meu filho, eu preciso me ajudar também", Boa, muito bom isso. né, porque a gente não né, é igual né, eu preciso fazer terapia para conseguir atender os meus pacientes. Olha esse recado de Monique. Monique é uma psicóloga, muito, me fugiu a palavra aqui, mas muito competente dentro da sua área, e ela precisa fazer terapia. Você que está aí acha que não precisa, todos nós precisamos e devemos fazer terapia. Sim, né, porque como eu falei inicialmente, né, fazer terapia é conhecimento, né, é nos entender, entender as nossas emoções, as nossas vivências, aquilo que a gente não consegue falar para o outro, a gente vai tratar na nossa terapia ali, né, então, eu tenho a minha psicóloga, né, tenho também a minha supervisora, que com frequência levo os casos dos meus pacientes para ser trabalhado na supervisão, né, então assim, se eu não estou bem para comigo mesmo, como é que eu vou estar bem para tratar e ajudar Em tudo na aquela vida, né? família Perfeito. exatamente, aquela família que está ali precisando da minha ajuda, né, então Muito a gente bom, Monique. precisa, né, esses pais precisam estar bem, né, para cuidar dos meus, então eu preciso estar bem para cuidar dos meus. Monique, faz uma gentileza, manda um recado para esses pais aí. Faz um convite, olhando aí para esta câmera. Manda um recado para esses pais. Então vamos lá gente, vocês pais, né, que estão nos ouvindo aqui, Pais e família, né? Quando eu falo assim, exatamente, né, família, essa rede de é apoio. isso, exato. Percebeu que tem ali um familiar, né, busque orientação, busque ajuda, né, incentive, né, esse familiar que está ali precisando de ajuda, porque fazer terapia é libertador. Muito bacana. Monique, tem algo mais que você acredite que a gente precisa trazer? Alguma pergunta que eu não lhe fiz e que você acha que é pertinente trazer sobre esse tema? Eu diria que o diagnóstico não é um fim, Oh, que legal. Vamos lá, quero mais. Quero mais. O diagnóstico não é um não é fim. o Isso é fim, profundo. é o Isso é início ali impactante. do autoconhecimento. Então a gente não pode, se fechar nesse diagnóstico e entender que você é aquele diagnóstico, porque você não é, né. Então a gente tem que entender que o diagnóstico é só o início, né, da nossa evolução, do nosso autoconhecimento. E como eu falei, fazendo terapia, fazendo a terapia medicamentosa com o psiquiatra e o apoio da família, né, da rede de apoio ali, seja o serviço no SUS, né, pelo CAPS ou na área clínica mesmo particular, mas fazer a terapia é extremamente importante para esses indivíduos e para aquelas pessoas, né, que não têm, né, nenhum transtorno, que acolha, né, essas pessoas e tratem com normalidade, né, aquilo que a gente está ali vivendo, porque no seu trabalho tem 2 pessoas, 3 ali que têm um transtorno, que não quer falar, porque se sente ali, que vai ser rotulado como: "Ah, eu tenho um diagnóstico, né, eu tomo remédio controlado", né, então vamos normalizar. Que maravilha. Que papo incrível. Eu prometi que a gente ia aprofundar e a gente foi realmente aí bem profundo. Para a gente finalizar esse bate-papo, Monique, eu vou te dar um superpoder. Vamos imaginar que se você tivesse um superpoder, qual superpoder seria este e como é que você iria utilizar esse superpoder dentro desse nosso tema? Uau, essa você me pegou. Eu acho que o poder da empatia, Maravilha. Que incrível. porque se a gente não entender o sofrimento do outro, a gente não vai poder fazer nada. O poder Da da empatia. empatia. Senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um Beat Talks com essa conversa
incrível com essa psicóloga incrível, Monique Spínola. Monique, gratidão. Fiquei extremamente honrado, extremamente feliz. Vocês aí de casa devem ter curtido demais esse nosso episódio. Sigam todas as orientações, acolha, fica com essa mensagem final da empatia. Nos acompanha na rede social, no nosso canal do YouTube, acompanha o Psicoeduca, vai lá seguir que vai ter esse conteúdo, vai estar lá incrível e tem vários outros conteúdos. Fiquem com Deus e até uma próxima.